Paz e graça, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui a falar sobre este vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. O canal está chegando a quase 1000 inscritos. Agradeço a todos vocês aí que se inscreveram no canal aí todo esse tempo, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês, beleza? Se você tiver interesse em estudar grego, hebraico ou teologia online, à distância é só falar comigo. Eu estou trabalhando com esses cursos online, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, certo? Se você tiver interesse e quiser se comunicar comigo, tá? E vamos ao vídeo. Hoje o vídeo é sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né? Uma tradução aqui do texto que eu quero fazer e quero comentar um pouco aqui com vocês. Esses vídeos são bons para as pessoas que estão estudando grego, para quem pretende estudar grego também, para ver como funciona, né, melhor uma tradução, regras e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Bem, primeiramente temos aqui, começamos com a expressão Makarios. Makarios é a expressão grega para bem-aventurado. Está no singular caso nominativo, né, indica o sujeito na frase. Por causa desse sigma aí. Esse sigma ele vai indicar exatamente isso, o caso nominativo singular, certo? Makarios. Aí você tem depois, né, um particípio, certo? Aqui um particípio. O particípio ele é um adjetivo verbal. Ele pode funcionar como verbo, substantivo e adjetivo, logicamente, já que ele é um adjetivo verbal, certo? Então, quando ele funciona como verbo, ele nunca tem um artigo como este aqui, certo? Quando você vê um particípio com um artigo, ele não está funcionando como verbo. Ou ele funciona como um substantivo, ele vai substituir um substantivo na frase, tá? Ou ele funciona como adjetivo. Como aqui tem um artigo, então ele não no caso, funcionando aqui como verbo, e sim como substantivo, né? A expressão aqui é bem-aventurado o que crê, ou o que lê, perdão, o que lê, certo? Ou aquele que lê, como algumas traduções colocam, tá? Então, bem-aventurado o que lê, certo? Está falando de uma pessoa, né? Então, esse particípio, ele vai substituir um substantivo, né? Ele está no tempo presente, indicando ali aquele que lê, né? Bem, vamos continuar aí. Bem-aventurado o que lê. Aí você tem a conjunção kai, que significa e tem outro artigo aqui, tá? No plural, né? E os. E aqui você tem outro particípio novamente. Como tem um artigo ali, ele não funciona como verbo, ele não é dependente, né? Quando ele funciona como um verbo, ele depende do verbo finito ou do verbo principal na oração. Ele está sujeito a outro verbo, certo? Então aqui ele está funcionando também como um substantivo. Ele falando bem-aventurado o que lê, certo? E os que ouvem. Ouvem está no plural, né? E os que ouvem, né? Que atenta, né? Mas os que ouvem o que, né? O que lê o que? Aí você tem aqui o objeto direto na frase, tá? Esse aqui, que é o tus logos, né? Aí você tem Makarios, ro, anagnoskon, kai roi, akuntes, tus logos. Tus logos quer dizer as palavras, está no caso acusativo, certo? Então, bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras. As palavras do que? Aqui você tem algo interessante, este artigo aqui, tá? Da profecia. Bem, quando você pega uma tradução em português, você não encontra normalmente da profecia, você encontra desta profecia. A pergunta é, por que que o artigo ele está funcionando com a tradução desta? Desta normalmente quando ele tem a força de um pronome, né? Bem, isso aqui é chamado de artigo deítico ou artigo de ponto de referência. É quando este artigo, quando está nessa construção, vamos dizer assim, né, ou nessa função, ele tem a força de um pronome demonstrativo,
né? E sabemos que um pronome demonstrativo ele vai demonstrar algo, né? Por exemplo, esta cidade. Esta é um pronome demonstrativo. Este carro, né? Esta casa, esta criança, né? E por aí vai. Então, o artigo aí, ele está usado como ponto de referência, tá? Ou artigo deítico. Então, ele tem a força de um pronome demonstrativo na frase, certo? Então, por isso que ele é traduzido como desta. Existem muitas regras para o artigo definido. Muitas vezes ele funciona como um pronome mesmo, tá? Até mesmo pronome relativo. Bem, continuando, né? Da profecia e aqui, né? E aí você tem aqui a expressão outro particípio, né? Aqui ele também é substantivado, né? Aqui temos 4 particípios, né? Esse aqui 1, esse aqui 2, esse aqui 3 e esse aqui 4, tá? Então o que que ocorre? Aqui ele quer dizer guardam. Os que guardam, né? Está aqui no plural, tá? Os que guardam. Aí aqui, os que guardam o quê? O que esses guardam, né? Bem, aqui você tem um artigo que ele é traduzido como as coisas. Aí você pergunta, tá, como é que um artigo, se o artigo, ele, a sua tradução normalmente é o ou a, né? A casa, o carro, ele vai ali definir algo. E por que ele é traduzido como as coisas? Artigo significa as coisas. A ideia é que a base do artigo, ele não significa as coisas. Mas por que ele é traduzido como as coisas? Como eu falei, o artigo ele tem diversas regras sobre ele. E esse artigo aqui ele é chamado de artigo prepositivo. Isto é, ele vem antes de uma preposição. Então, quando ele está nesta construção, ele vem antes de uma preposição, ele pode funcionar como um nome dentro de uma oração. Então, por isso que a tradução dele é as coisas, tá? Então, bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, tá? Então, e as guardam, né? Aí, as coisas, o artigo aí, ele é prepositivo, ele vai funcionar como nome, né? As coisas, aí você tem em o T, né? Se eu ganhar o T, né? Se não me falha a memória. Não é o T não, é o T, deixa eu puxar aqui. Ao T, certo? Nela, né? Escrita, outro particípio substantivado, tá? Gramena está aí no tempo perfeito, certo? Então, escrita, né? Ela foi escrita antes e está escrita, né? E continua escrita ali. A ideia do perfeito, tá? Mas ele está substantivado, certo? Então temos bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas nela escrita. Aí você tem aqui a expressão gar, que quer dizer pois, o artigo, o kairos, né? O kairos, o tempo, o kairos. O kairos, o que é que esse kairos é? Ou ele está próximo. Isso aqui é um advérbio, certo? Em gus, certo? Quando tem isso aqui é som de G, certo? Como em go, né? Mas quando tem dois gamas junto, o primeiro ele tem som de N e o segundo ele tem som de G normal, tá? Então por isso que você pronuncia em gus. Então está próximo, né? O estar aqui, ele é inserido na tradução para fazer sentido. A ideia aqui é próximo. Aí você coloca a expressão estar para fazer sentido com o restante da oração, certo? Então temos aqui, bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas nela escrita, pois o tempo próximo ou está próximo, certo? Então é isso aí, pessoal. Aqui vai mais uma tradução do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para as pessoas que estão estudando grego, quem pretende estudar grego, né?
é muito bom você fazer uma tradução, você saber traduzir as palavras, saber se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um substantivo. Isso fica mais fácil de você se privar, né, vamos dizer assim, de heresias, né? E daí por diante, beleza? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí, até a próxima.